nossas mãos em direção ao irmão Alice, ao presbítero Alice, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesse momento, Senhor, nós te apresentamos a vida do teu filho, do teu servo, meu Deus, ó Pai amado, que pregará, ó Pai amado, a tua palavra nessa noite. Que a tua palavra tenha livre curso nos seus lábios e que a porta da palavra esteja aberta para que ele venha, meu Deus, falar das sagradas escrituras nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Salve de nome na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, irmão, no livro de Mateus. Capítulo 8. Sou ruim para falar capítulo, não. E o versículo 21. Primeiro, 21. Então a palavra de Deus capítulo 8 e o versículo 21. Capítulo 7, irmão. O 7 e o versículo 21. É porque o 8 está bem aqui, olha, falando do 8. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então a palavra de Deus diz assim: nem todo o que se diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Amém, irmão? Essa palavra, irmão, eu meditei nessa palavra há muito tempo, né? Quando eu comecei a minha caminhada pela igreja, né? Aí essa palavra ela ficou no meu coração. Por quê? Nem todo se diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, né? Como Deus ele tinha falado comigo quando foi para mim aceitar Jesus, né? Aí eu fui orar, fui buscar o Senhor, né? Para que ele me falasse o que era dele, o que não era dele. E a gente começou uma caminhada. Deus ele deu um dom de louvor para minha filha, né? E a maneira que Deus ele tratou comigo, e eu vi aqui dentro de muitas igrejas, aquilo não estava conforme a palavra do Senhor, né? E eu fui orar. E ali a gente era convidado para todo o ministério. Deus é Amor, Batista, Madureira. E eu chegava naqueles lugares ali, eu ficava olhando. Eu falava, mas Deus, esse negócio aí está errado. Porque o Senhor me falou que nós temos que ser diferentes do povo do mundo. Lá num lugar esquisito, onde eu passei, eu vi uma cidadã dessa mesma forma, desse mesmo jeito, usando tudo o que aquela está usando ali, muitas. Aí eu fui orar. E eu em casa orando e meditando naquilo ali, né, irmão? Orando, buscando para Deus. E aí um dia eu orando, assim 2 horas da manhã do dia, irmão, eu tinha acabado de almoçar. E aquilo ficou na minha mente, mas eu falava, Senhor, mas como que fica esse povo? Só existe um Deus só. Existem 2 caminhos. Ele falou para mim que existiam 2 caminhos, né? E eu buscando. Aí apareceu, tem um arco-íris assim na frente de casa, umas 2 horas da tarde. Tipo um V assim. Mesmo quando dá aquele tempo para chuva, não dá aquele arco-íris? Daquele tipo. E ele apareceu dentro daquele arco-íris, um ser todo de branco, com
com uma roupa comprida, o cabelo bem branquinho, né? Uma roupa comprida amarrada por aqui, um sapato bem brilhoso, né? E aí ele disse assim para mim: filho, quando eu for falar contigo, eu vou aparecer desse tipo aqui, eu vou te dar esse sinal, né? Aí ele disse assim para mim: sobe ao monte e faça 3 dias de jejum, sem comer e sem beber, que eu vou te mostrar coisas ocultas e escondidas. E essa hora, irmão, eu já estava com a moto funcionando, que eu já ia sair do trabalho. Aí eu imaginei lá no trabalho, né? Aí ele disse assim: se apressa que eu tenho pressa. E eu subi para o monte, fui orar, né? Fiquei ali 3 dias, sem comer, sem beber, né? E nesse dia, engraçado que ali subia gente que eu vou te dizer, dava agonia de tanta gente que subia ali, né? E nesse dia, não subiu, nesses 3 dias não subiu ninguém. No último dia foi e subiu uma mulher, né? Essa mulher subiu lá e eu estava orando, que nem lá no final, né? Eu orava só num lugar só. Aí essa mulher subiu e ficou rodando lá e começou a falar e não orou. Aí um trem pulou na ponta de uma árvore, ela saiu assim, né? Aquele negócio pulou, aquele negócio veio atrás dela, pulou na ponta de uma árvore que tinha lá e a árvore enrolou no meu rumo assim, com coisa que ia cair em cima de mim, né? Eu só olhei assim e falei: o sangue de Jesus tem poder. Aí aquele negócio soltou com aquela árvore, voltou de uma vez. E aquele negócio deu um salto assim, ele parecia assim um macaco, mas muito grande, um bicho muito feio, cabeludo. E ele, naquele vácuo que a árvore subiu, ele caiu lá no meio do caminho, aquela mulher desceu e ele desceu atrás. Fazia assim, no chão, atrás daquela mulher, né? E eu continuei orando. E eu com 3 dias já sem comer e sem beber, né, irmão? Aí veio um cheiro de carne assim, gostoso. Meu Deus! Você vê como é que o diabo faz para ver se ele tira você da presença de Deus, né, irmão? Para que você sentisse fome, né? Eu fiquei aqueles 3 dias, eu orei. No último dia, eu disse, né? Lá embaixo tinha um concerto. Eu cheguei naquele concerto e eu falei: Senhor, o Senhor não me mostrou nada. O Senhor disse que ia me mostrar coisas ocultas e escondidas, e o Senhor não me mostrou nada. Quando eu acabei de fechar a boca, irmão, aquelas árvores tremeu assim. E a folha caía no chão, aqueles galhos secos caiu tudo assim. Só 2 árvores. E as outras nenhuma. Aí aquela voz falou assim para mim: vá para a tua casa e ora das 2 horas até você ir para o trabalho. Eu nem sabia que eu ia trabalhar, né? Porque eu já tinha ficado 3 dias sem ir e eu achei que o cara já tinha passado a máquina para outro trabalhar, né? Aí eu falei: eu nem vou lá não, né? Nem vou lá. Aí quando foi no 4º dia, ele veio em casa me chamar. Ó, nem eu sabia que ia trabalhar. Eu imaginei que ele já tinha pegado a máquina, passado por outro trabalho, porque o serviço era urgente. Era na época da chuva, né? O serviço era urgente, nós estávamos estocando umas matas lá. Aí chega ele, e aí? Tua máquina está lá onde tu deixou, no meio do tempo. Aí eu fui. E eu fiquei, irmão, todos esses dias. Ele falou: ore. Eu orei 14 dias em casa, todo dia 2 horas. Eu já dormia meia-noite, 1 hora. Mas só que ele me disse assim: eu imaginei, né? Eu durmo já meia-noite, 1 hora. Como é que eu vou acordar? Eu ia falar. Só que aquela voz, ela me disse: não se preocupe, eu te acordo. Eu deitava assim, 1 hora, tinha vez,
10, 15 minutos. Aí aquela mão chegava em 2 horas, fazia assim em mim. Eu já pulava, dobrava o joelho no pé da cama e orava até 5 horas. 5 horas eu levantava, escovava o dente, pegava a moto e ó. Não comia também não, jejuava até meio-dia. E tinha dia que eu rodava direto, não dava nem fome, né? Orando ali e apresentando a Deus, não dava nem fome. Aí quando foi nos 15 dias, 2 horas da manhã, aí nós já estávamos orando na janela do quarto. Aí era um vidro que tinha assim, né? Aí eu orando ali umas 2h10, 2h15 mais ou menos. Aí aquele ser branco, ele chegou do outro lado do vidro e chamou eu de filho. Falou, filho. Aí eu levantei a cabeça, eu estava assim orando, eu levantei e fiz assim, eu ia lá na frente. E ele lá na frente do vidro. Ele falou assim para mim, está lembrado que te me pediste? Eu só olhei para ele, aí ele fez assim, com as 2 mãos, né? Que era para me levantar e ir com ele. Irmão, aquele vidro abriu, aquele vidro se abriu assim, eu passei naquele vidro. Passei naquele vidro e fui junto com ele, irmão. Ele assim e eu assim. Aí na nossa andada, quando eu olhava para ele assim, eu imaginava um anjo. Quando eu ia imaginar que era um anjo, ele falava assim para mim, filho, eu sou Jesus. Porque eu ia imaginar que era um anjo aquilo ali, né? Aí ele dizia para mim, filho, eu sou Jesus. Aí mostrou as mãos dele furadas, essa aqui, aquela cicatrizona por cima da mão e o furo por dentro, o pé dele, tudo ele me mostrou furado. Eu é que fiquei lá na cruz do Calvário. Foi eu que derramei meu sangue ali naquele lugar, para dar vida para muitos, né? E nós vamos, e aí na nossa ida, tudo aquilo que eu orava e via e perguntava e falava para Deus que não estava correto, ele me falava. Ele tinha um cidadão que eu esperava muito nele, nas coisas que ele orava e as coisas aconteciam. Deus usava ele, mas só que nele tinha algo errado. Eu falava nas minhas orações, mas Deus, como é que o cidadão é assim, 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 e você usa ele fala, as coisas acontecem. Aí ele me disse assim, filho, o Pai usa ele porque a palavra tem que se cumprir aos 4 cantos da terra. Porque se o Pai vier buscar os escolhidos dele hoje, ele não tem salvação. Aí eu disse, por quê? Aí ele me respondeu, porque ele briga com sua esposa, ele assiste novela, ele dorme de cueca, recebe as pessoas na sua casa sem camisa, de calção, que nem aconteceu comigo isso aí. Eu chegar lá e falar, misericórdia, pastor, o senhor está desse jeito assistindo novela? A minha casa que manda o senhor. Né? E eu orava sobre isso aí, por quê? Porque as coisas oravam, as coisas aconteciam. E nós fomos. Aí a fulana que você orava, que você viu tal lugar, se eles partir, eles não têm salvação. Eu vou te levar lá no lugar aonde todo esse povo está. Todo esse povo está. Me segue. Ele só dizia assim, olha em mim. Aonde eu pisar, você pisa e só olha em mim. Não olha nem para cá nem para cá. Só em mim.
E ele ia assim e eu assim. Ele disse assim para mim: filho, nós vamos num lugar, nessa estrada aqui, nós vamos chegar num lugar que para a esquerda vai para o inferno e para a direita é o caminho do céu. E nós fomos, pegamos um local, uma estrada, um lugar todo seco, seco. Aquele vento e aquela areia, aquele vento assoprava assim que a gente colocava a mão assim para andar. Aquele vento e aquela areia vinha que a gente não aguentava, sentia a mão assim, ó. E a areia batendo e caía, ia afundando, a gente ia andando e afundando. Quando nós chegamos muito longe, ele disse assim: filho, para aqui. Aí ele falou para mim: tá vendo aqui? Aqui, para a direita, é aonde vai o céu. E esse caminho aqui para a esquerda, ele segue-se o inferno. Nós vamos lá em cima, no seio de Abraão, depois nós vamos voltar. O caminho do céu, só que ele disse assim para mim: filho, aqui você olha só em mim e pisa no meu piso. Olha só em mim, nem imagina olhar para baixo e nem para o lado. Olha só em mim. Irmão, o caminho do céu, ele é igual uma linha 0-200, cheio de curva. Ó. Nós subimos aquela linha cheia de curva, ele na frente e eu atrás. Você só via escuridão para baixo, era muito escuro e aquele abismão para baixo. Só o brilhinho dele na frente. Ele igual essa luz assim, ó. Só aquele brilhinho dele assim. E para cá, para baixo, tudo escuro. Só o abismo. Aí quando subimos, chegamos lá em cima, uma mesa preparada, quando nós subimos assim, ele já falou: filho, tá vendo aqui? É aonde o Pai tem preparado para muitos na terra, só que eles não querem. Eles preferem as coisas do mundo. Aquela mesa, irmão, ela desaparece de tamanho. Um lugar muito lindo, um verde muito lindo, lindo, lindo. Não existe lugar lindo igual aquele. A mesa, ela é toda de ouro assim, na beira, nas bordas dela, é toda de ouro, desaparece. Você olha assim, ó, some de tamanho. Aí ele: filho, tá vendo? O Pai tem tudo isso aqui preparado para muitos, só que não querem. Eles querem fazer a vontade do mundo. E ele disse assim: e o Pai, filho, ele resumiu o perdão. Antes o Pai perdoava 70 vezes 7, que dá quanto? 490 vezes, né? Agora o Pai perdoa só 49 vezes. Errou 49 vezes, ele tira a mão e o diabo leva. E lá em cima, irmão, ele disse assim para mim: vira para cá, dá uma volta. E eu dei uma volta assim. Ele falou: tá vendo? Aí foi aparecendo assim, ó, China, Japão, Estados Unidos, África, Índia, tanto nome, o país tudo, mesma coisa que você está vendo na tua mão assim, tudo isso aqui, ó, Rondônia, Paraná, tudo, você vê tudo assim, volta na tua mão. Um local que tem aí em cima, que é o centro de Abraão, né? Aonde ficam os escolhidos? Quando morre com Deus, vai lá para aquele lugar. Vai lá para aquele lugar, né? E lá não tem muita gente não. Tem uma parte assim para baixo assim, a mesa está assim, e o local onde fica está assim. Aí ele vira para cá, filho, eu virei. Aí Lázaro,
Aí tem umas casinhas brancas, tudo branquinho, que nem a altura dessa janela aí, ó. Aí lá dentro daquela casa, aí Lázaro, ele falou assim para mim, tá vendo meu filho Lázaro lá? Ele fazia assim para mim, ó, e assim. Na hora que eu ia sair, ele fazia assim, aquela alegria, chamando eu para ir para lá. É muito maravilhoso. Por isso que vale a pena nós lutar, irmão, por esse Deus que nós seguimos. Eu não queria sair mais de lá, eu não queria vir nessa terra. Eu falei, não, Jesus, eu não quero mais ir lá para aquele lugar lá, não. Eu não quero, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Aí ele ficou assim, eu afastei. Lá para o lugar, para o lado onde estava Lázaro. Aí ele pegou na minha mão. Ele disse assim para mim, filho, o teu tempo lá na terra não acabou. Você tem muita coisa o que fazer lá na terra ainda. Nós ainda temos que ir em outro lugar, porque você orou pedindo outras coisas. E nós ainda vamos lá. Aí nós descemos. Nós descemos. Foi dentro de poucos segundos. Nós já estávamos lá naquela encruzilhada, aonde vai para o inferno, né? Aí ele disse assim para mim, filho, para, nós vamos ficar aqui um pouquinho. Eu vou te mostrar para você como o ser humano vai para o inferno. Como o diabo leva ele. Ele disse, nós ficamos assim um segundinho. Aí ele disse assim, Lucifer, ele está lá encorrentado. Ele mandou enxucadeira, tranca-rua, preto velho e o diabo do mulambo, para que vá lá em tal lugar, para fazer que fulano libertando eles briguem, para que se mate, para que eles tragam. Só que ele não vai trazer. Teu pai está com a mão sobre ele. Vai acontecer fato triste, mas o pai está com a mão sobre ele ainda. Foram. Aí vem aquele monte, irmão. É igual, vai aí 15, 20 criança assim, tipo criança, né? Brincando, um empurrando o outro, dando tapa no outro. Aqueles demônios vinham desse tipo, e pulava e dava aquela maior alegria. Aí Jesus disse, está vendo? Ó, Lucifer mandou que eles fossem lá, só que eles não vão trazer. Daqui a pouco eles voltaram um atrás do outro, todo mundo quietinho. Ele falou, ó, eles não conseguiram. Quando chega lá, todos eles vão apanhar. Porque lá tem os outros que metem o cacete porque não trouxa. Só que eles vão chegar lá e o pai vai mandar de novo. O Lucifer vai mandar. E o pai não taca a mão sobre essa pessoa. Eles vão trazer. Aí voltou todo mundo de novo, aquela turma, aqueles gritos, e desceram. Aí dali pouco tempo aí veio o cara. O cara vinha vagando ele. Porque a pessoa, quando ele parte sem Deus, irmão, ele fica vagando aí 3 dias. Quando você parte com Deus, não, os anjos já te levam logo. Mas quando não parte com Deus, você fica vagando 3 dias e o diabo toma conta da tua vida. Aí aquele cidadão vem lá com aquela fila de demônio em volta. Mas é muito, irmão, é milhares. Não é 1, 2, não. É milhares, é todo tipo. O zóio do bicho, esse copo aqui, ó, a boca dele é pequena. É trem horrível. E aquele cidadão, ele quer voltar, ele não consegue. Tem que ir aqui, ó. Vai aquela fila, uma fila aqui, outra aqui, e a fila fecha atrás aqui, ó. É a mesma coisa de você colocar um boi no embarcador para que o boi entre lá dentro do caminhão. O ferrão, quando eu já mexi muito com isso, né? Então quando ele não quer entrar, você faz o quê? Mete o ferrão nele.
que o bicho chega a berrar. Ele agonia, muitos deles pula por cima do curral e sai fora. E mesma coisa é o ser humano quando vai para o inferno. E ali, aquele homem naquela agonia gritava, ele dava chuto, ele dava murro naqueles demônios, ele conseguia vencer e voltava. Só que lá atrás, irmão, tinha um demônio, o braço dele é igual uma botija de gás, é o último que vem para trás. Aquele cidadão, ele escapou e passou. Só que de lá, ele pegou ele para a perna e fez assim, caiu lá na frente do demônio, no chão. E aí a peia comeu. E a peia comeu, e aí o cabra grita pela mãe, pelo pai. Quando fala o nome de Deus, aí a peia dobra. É pior. A peia dobra. Chegou lá na frente, aí tem um buraco. Ele dá assim, uns 3 metros de boca. Nós temos bem assim. Aqui lá na vareta fica assim, ó. Aí ali, quando chega lá, tem que pular. E aí a hora da agonia. Aí você chega, não quer pular, quer voltar. E ali a peia come. E aí o demônio arrocha, aí o chicote come, você tem que pular. Aí fecha, fica aquele corredor. E o pau come, e ali apanha, o cara grita, o cara quer voltar, e é empurrão, e a peia, você tem que pular. Quando você vê que não tem jeito, aí. Lá embaixo, irmão, é um tacho. Ele fica rodando assim. Ali aquela alma cai lá dentro, o couro dela é tudo queimado, fica todo derretido. Dá umas 4 voltas assim dentro, ó, daquele tacho. E lá ele grita que tu vê assim, ó, chega e explode para cima. Eles dão uma sacudida e jogam lá dentro. E aí a peia come. Nós ficamos assim, ó, um bom tempo, olhando. Aquele doía o coração daquele ali. Jesus falava, olha só em mim, não se preocupe. Aí desceram tudo. Ele desce igual linha, no mesmo buraco assim, igual linha. Tipo uma folha, você jogar uma folha, faz assim, vai descendo um monte, vai, desce tudo. Aí Jesus falou assim para mim, agora nós vamos entrar lá dentro. Aí você vai ver tudo que você pediu em oração que o Pai te falasse, mas o Pai não quis falar. Ele mandou que eu fosse lá e te buscasse e te trazisse aqui para você ver com teus olhos. Ele vai escrever na tua mente para que você nunca esqueça de nenhuma palavra. Nenhuma palavra. E nós descemos, nós saímos, aqui é a boca do trem, aí nós só viemos assim, com um portãozão preto. Jesus, ele ergueu a mão e aquele portão abriu. Atrás daquele portão tinha um demônio com o braço dele, irmão. É irmão do que estava atrás lá para jogar o cidadão para frente, né? Quando ele consegue escapar. Jesus só fez aquele, fez um tipo esquisito, né? Aí Jesus só fez assim e ele caiu. Pô. Aí ele disse para mim, filho, não se preocupe, não tenha medo, olha só em mim. Olha só em mim. Não olha nem para um lado e nem para o outro. E eu disse, olha Jesus na frente, uma escada, né, nós desceu o portão, aqui nós virou assim e fomos descendo o chão abaixo. Quando chegamos muitos embaixo, aí já começou aquela agonia, aqueles gritos, desse tipo assim. E aquele choro, mais grito que era de gelado. Ele falava para mim, não tenha medo, filho, não tenha medo.
Quando nós descemos mais ou menos assim uns 20 degraus, que vai fazendo assim, aí um lugar lá que apareceu uma brecha, aí seguia só a lavareda fazendo assim, ó, subindo, e uma agonia. Aí nós começamos a ouvir grito, mas grito, aquilo chamava por tanto nome, irmão, nome de fulana, Betana, pessoas, né, chama por pai, mãe, irmão. Aí nós chegamos no local lá embaixo, na última escada, aí ficamos bem assim, um espaço. Aí ele fez só assim. Aí aquele demônio, que na porta do inferno, é a mesma coisa do presídio, tem um demônio aqui e outro demônio ali do lado. Aí Jesus fez assim. Aí aqueles demônios só olhou lá para Lucifer, ele encorrentado bem assim. Aí ele também deu um sinal, eles entrou lá e trouxe a mulher. Trouxe uma mulher, ela brinco para toda que era a banda dela, pescando. Mesma coisa os demônios que vêm com ela lá dentro. Brinco de todo que é típico, você pensar tem. E ela gritava assim, queria água, queria sair de lá com eles, pegava ela e sacudia assim, que não era para ela gritar. E ela gritava, aquela agonia, queria água, ela queria água, porque não aguentava mais de sede. E nós assim para cima. A língua dela estava aquelas peles secas assim saindo. Saía a pele, aqueles cascão da língua. E ela gritando que queria água, queria a mãe dela. Falava o nome de toda a família dela, irmão. Aí disse assim, para Jesus tirar ela. Aí o demônio disse assim para ele: você não é o bom? Tira ela daqui. As lágrimas caíam no olho dele assim. Ele disse para ela assim: lá fora você ouviu a minha palavra. Minha palavra foi pregada em todos os cantos. Você ouviu. Meu servo pregou para você lá. Só que você não deu ouvido. Você achava que as coisas eram da tua maneira. Eu não posso te tirar daqui. E ela gritava. É agonia. Porque o ser humano lá dentro está igual, não está aqui, olhando assim, ó. Mesma coisa. Aí ele trouxe, irmão, batom, aquelas todo. A maneira que eu orei pedindo, tudo ele trouxe na minha frente para me mostrar. Batom, esse negócio dessas unhas que emenda, brinco, eles colocam o demônio todo cheio de brinco nos olhos, para tudo que é banda. Vem o cidadão agarrado de lá de dentro. Calça. Não sobe, irmão. Porque eu falei para Deus, Deus, eu quero ser crente. Mas eu quero saber a verdade. Mas só que esse preço é alto, irmão. Não é fácil não, irmão. Eu achei que era uma coisinha, mas sim, ele vinha só me falar só, mas não. A verdade é doída. Aqueles moicanos, tem aqueles demônios moicanos, lá dentro é a mesma coisa. Ele disse assim para mim, tá vendo? Lá na terra, até dentro da igreja tem isso aí. Tem muitas igrejas, e eu via isso aí dentro da igreja. Eu orava aquelas arrumações, né? Ele saía dentro da igreja, e os pastores, eles não estão enxergando. Eles estão visando isso aqui, mas não estão cobrando. Então por isso, irmão, que se nós orar e pedir para Deus qualquer coisa, Deus ele vai responder. Ele não te responde hoje nem amanhã não. Passa muito tempo, porque eu fiquei 2 anos orando e jejuando. Eu orei 2 anos e jejuava sobre isso aí, para depois ele vir falar comigo sobre essas coisas. Então o reino do céu
ele não vai ser alcançado nós de qualquer jeito, não. Nós temos que renunciar tudo, é tudo mesmo. É tudo. É tudo. Cabelo cortado, isso não entra lá. Não vai entrar. Quem corta cabelo não vai entrar. Quem usa pintura não vai entrar. Tá? Não entra. Não adianta. Esse sapatão não entra. Lá está lá. A mulher que veio toda com a sainha curtinha aqui lá dentro, um sapatão que ela não conseguiu. Lá na frente o demônio sacudindo ela, irmão. Estou querendo mostrar, vendo? Assim não entra aqui. O reino do céu, ou nós ou não somos nada. Então tudo isso Deus, Ele trouxe na minha frente. Por quê? Porque eu via dentro das igrejas aquilo ali, e eu conversava muito com as minhas filhas, falava, tá vendo, minha filha? E ela, não, pai, vamos deixar. Mas eu não deixava, irmão. Eu estava trabalhando assim em cima de uma máquina, e eu estava orando, e imaginando, falei, mas Deus, se for para mim viver uma vida desse, eu não quero. Eu vou seguir a mesma forma que eu estou seguindo. Eu ia, mas era aquele ia assim, né, não? Porque elas queriam cantar, louvar o Senhor, né? E eu ia, mas chegou a hora que Deus, Ele falou profundo comigo, né? E Ele disse que muitas coisas nas igrejas hoje, por quê? Porque os próprios pastores, eles deixam a raiz do mal crescer, irmão. Hoje, uma professora, irmão, ela não pode dar aula para a criança toda maquiada, toda cheia de disse-me-disse, porque criança tem uma mente muito limpa, tá? Então eles vão pegar para aí vai corrigir. O que eles vão falar? Não, mas a minha professora está assim, assim. Então Deus, Ele quer nos salvar, para levar lá para aquele lugar maravilhoso, irmão. Lá é muito gostoso. E por último, Ele mostrou, Ele meteu a mão no bolso, não tem nenhuma chave aqui, tirou um monte de chave. Ele disse assim para mim, filho, tá vendo essa chave aqui, ó? Eu disse sim. Ele falou assim, tá vendo aquele cadeado lá? No pé de Lucifer, tá? Eu fui lá onde está aquele demônio encorrentado. Jesus assim, eu fiquei assim. Ele está bem assim. A porta do inferno fica assim, e ele fica que nem lá encorrentado ordenando. De lá ele fica mandando, ele não vai lá dentro. Tortura até, e a pena lá é sem parar, agonia é sem parar, o choro é sem parar, o grito para o pai, mãe, irmão, tio, vó, é sem parar. E ele mostrou, tá vendo essa chave aqui, filho? Ó? Quando o pai tirar os escolhidos da terra, eu vou vir aqui, vou abrir aquele cadeado e vou abrir aquela porta. Eles vão dominar a terra. E aí, quando esse homem estiver dominando a terra, irmão, coitado daqueles que ficaram. Por isso que nós temos que buscar, nós temos que ser fiel com as coisas de Deus. A gente, quando é novo convertido, a gente brinca, né? Mas chega uma hora que a gente tem que parar, porque Deus, Ele gosta das coisas sérias. As coisas de Deus é correto, irmão. É correto. Porque eu já passei por isso. Eu levava na brincadeira, estava na igreja, mas estava meio ainda com aquele eu dentro, né? O que aconteceu?
Eu levei uma virada que eu fui se acordar lá dentro do hospital de base. E na hora que eu estava rodando no ar, o que ele me disse? Eu não te falei que não era para você ir? Então, desde que nós aceitamos Jesus, irmão, quem manda em nós é Ele. Não adianta nós falar, eu vou fazer isso, eu vou... Não, é Ele que manda em nós, então nós é dirigido por Ele. Se Ele quiser que nós tenhamos uma coisa, nós vamos ter. E se não quiser, nós vamos só fazer a obra dele e amém. E Ele vai nos sustentar, tá? E nós vamos ter que ser fiel com aquele pouco, não olhar para muito, não. É assim que Ele faz na nossa vida. Então nós temos que buscar, porque o caminho do céu é estreito, mas o caminho do inferno é largo, lá está cheio, e lá em cima, no seio de Abraão, lá não tem muita gente não, irmão, é pouca gente que tem lá, que foi salvo, pouca gente. Você olha que Jesus, Ele morreu por nós, deu a sua vida, derramou seu sangue ali na cruz do Calvário. O que Ele disse para mim, filho? Ele mostrou assim, pastor, aquele monte de sangue derramado assim, ó. Ele disse assim, filho, está vendo isso aqui? Todos aqueles que não faziam a vontade do meu Pai, eles vão pagar por isso aqui, ó. E o que é isso? É sofrimento. Você sabe o que é você ver um macumbeiro comido de bicho assim? Na minha frente assim, irmão. O homem, aquela imagem lá, prefeito, tipo uma pessoa, né? O espírito lá, você vê ele assim, ó, os bichos comendo dentro da cara, tudo assim, ficar só os esqueletos ali, ó, e o bicho comendo tudo. Ficar o osso limpo. Porque eu orava muito pedindo sobre isso aí, como é que ficava a vida desse povo, né? E ele gostou. Comido de bicho, só o osso se sacudindo assim. Então vale a pena, meus irmãos, nós buscar, obedecer, fazer as coisas de Deus correta, para nós ter um lugar maravilhoso. Porque quando Jesus, quando o Pai tirar os escolhidos daqui, é sofrimento. Nós vamos sofrer, a coisa vai ser difícil. Então nós temos que buscar, confiar no Senhor. Vem dias difíceis, vai vir coisas muito difíceis pela frente. Mas nós temos que lutar para que nós vencemos essa dificuldade que vai vir, né? Porque a melhor coisa é estar lá naquele lugar, lá no seio de Abraão com o Senhor. Jesus, Ele está lá em cima desse lugar assim, ó. Ele fica andando para lá e para cá na beira, olhando tudo assim. Ele vê o mundo inteiro assim, ele fica olhando. De lá ele está vendo o que nós estamos fazendo, ele fica assim. Vai lá e vem cá, ó, na beira, olhando. Aquele abismo. E de lá ele está vendo tudo. Que nós venhamos, irmão, firmar nos caminhos do Senhor. Criança, irmão. Lá dentro não vem. Muitas vezes eu conversava com as pessoas diziam, não, a criança de 7 anos. Lá está cheio de criança de 7 anos, porque não obedece pai e mãe. É agonia, é grito, é choro. Ele chama por tudo que é nome lá dentro. E apanha igual os outros, sofre igual os outros, mesma coisa. Não tem negócio de pecadinho nem pecadão, não. Vai pagar todo mundo igual. 7 anos acima, vai descer também, se não fazer a vontade do Senhor. Né? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Que essa palavra, irmão, fique gravada no coração de vocês. Porque Jesus, Ele me disse assim, filho, aquele que duvidar de ti, faça propósito. Pede para Ele, faça propósito de morte, que eu responderei. Eu disse para ele assim, Jesus,
Eles não vão acreditar. Sabe o que ele falou para mim? Quando eu estava lá na terra, eles não acreditavam que eu era Jesus. Fale, quando falar que duvidar, pede, faça um propósito de morte que eu responderei. Então eu posso fazer. A pessoa duvidou, eu posso conversar com ele e falar, ó, duvidou? Você anda de moto, eu ando de moto. Então vamos fazer um propósito com Deus? Se eu estiver falando a verdade, vai acontecer. Eu vou entrar na cara de um carro, vai arrancar uma perna minha fora. E se você estiver errado, vai acontecer com você. Então esses são os propósitos. Não é fácil. Não é fácil. Porque Deus é Deus, Jesus é Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E a minha vida, né, irmão? Porque não é fácil. Não é fácil.